Olá, amados. Mais uma vez estamos aqui prontos. Quero desafiar você a engatar aí a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marcha. E nós então vamos falar sobre o livro de Daniel. Daniel, ele é o quinto livro dos profetas maiores e o último, tá bom? E Daniel, ele vai tratar um assunto do seu versículo como a palavra-chave é a palavra pureza ou santidade, tá bom? E no livro de Daniel nós então encontramos a seguinte situação. Acontece o primeiro ataque dos babilônicos a Jerusalém e o povo de Israel é levado cativo como exílio e onde 4 homens são levados junto com esse povo de Deus, Daniel, e a história também inclui Sadraque, Mesaque e Abidnego. 4 jovenzinhos, praticamente aí em torno de seus 16, 17 anos de idade. E Deus vai usar esse homem que teme a Deus, em que se levanta ao ponto de orar e buscar a Deus 5 vezes ao dia. E Daniel fazia isso. 3 vezes por dia ele orava. Era como ter fome ao meio-dia. Não, agora é o momento de eu buscar a Deus. E ele fazia isso diante de tudo e de todos. Nós encontramos então esse homem cuidado, escolhido dentro da soberania de Deus para levantar a nação. Eram homens sábios, pensando nele juntamente com os seus amigos, e eles rejeitavam tudo aquilo que era inútil, imundo, impuro. Eles foram perseguidos, acusados, e Deus sempre os livrou. Daniel, seja na cova dos leões, onde ele estava no lugar mais protegido, embora terem jogado ele ali para os leões devorarem ele, por ele seguir a Deus, nós sabemos que ninguém podia pegá-lo, porque os leões estavam do lado de Daniel, protegendo eles, ao mesmo tempo servindo como cobertor e uma cama bem aconchegante, quentinho, e também o próprio leão da tribo de Judá, o nosso Deus, cuidando dele. Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também por não se prostrarem diante da estátua do rei Nabucodonosor, de não adorarem ídolos, eles ficaram em pé e foram lançados na fornalha ardente. E Deus assim também os preservou. Só que com esse resumo dessas 2 histórias no livro, nós então vamos nos aproximando do versículo-chave do livro de Daniel, que eu quero ler para vocês agora, que é o capítulo 1 e o verso 8, que mostra essa santidade na prática, essa pureza de fato e de verdade. Diz assim então em Daniel 1:8: Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias finas do rei, e nem com o vinho que bebiam. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Foi um homem que decidiu firmemente no seu coração a ter aprovação diante de Deus. E isso trouxe para ele como um instrumento santificado aquilo que a palavra de Deus nos exorta. A palavra de Deus diz bem assim: santificai-vos, que hoje o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, quando nós nos dispomos a ter uma vida limpa, digna, distinta, o Senhor ainda hoje vai nos usar e fazer maravilhas. Muito bem, por eles então serem firmes, serem corajosos,
Deus vai mostrando na vida desses homens de que Deus não só habita em volta deles, de que Deus guarda eles, mas Deus habita dentro deles. E Deus então é tão grande que Ele está em todo o universo, mas Ele também cabe dentro de um coração tão pequeno, tão pecador, mas que há diante de Deus essa disposição de obediência a Ele. Daniel então passa a revelar os sonhos do rei com as suas visões. Isso vai trazendo um crédito para ele. Nabucodonosor, juntamente com o seu filho, eles eram homens muito arrogantes, muito orgulhosos, ao ponto de não confiarem no Deus vivo. Deus disciplina o coração desse homem ao ponto dele virar uma besta e viver como fera no campo, as unhas crescem, o pelo no corpo. Isso também leva o povo de Deus, como Daniel sendo usado por Deus, a mostrar de que vale a pena ter uma vida de pureza, de obediência a Deus, e não arrogância, como é o rei Nabucodonosor. Mas aí depois Deus quebranta esse coração e faz com que esse rei volte ao seu juízo, e ele dá crédito a Deus e também passa a obedecer a Deus. E o que acontece é que o rei Nabucodonosor passa a ter uma vida que agrada a Deus, mas o seu filho não. Inclusive Belsazar, ele continua com a sua teimosia e, infelizmente, ele usa numa festa, num banquete, os utensílios do rei, e que eram usados somente para momentos especiais na casa de Deus, em reuniões para cultuar a Deus. E naquela noite aparece uma mão na parede que escreve claramente, e os convidados olham e falam: quem é esse convidado? Quem é esse homem? E é o próprio Deus, que escreve na parede dizendo: dessa noite você não passa. E infelizmente e felizmente Deus então puniu, e o rei Belsazar morre naquela mesma noite, devido à sua arrogância, ao seu orgulho. E Deus então vai tratando do povo dele, usando a vida dos seus servos, mostrando de que quem obedece é abençoado e quem não obedece é amaldiçoado. Com tudo isso, o rei Nabucodonosor louva a Deus ao ver o cuidado de Deus diante dos filhos de Deus. O capítulo 1 até o capítulo 6, que é até a metade do livro, nós conseguimos perceber de que Deus é soberano, ninguém é o seu conselheiro, como diz lá em Isaías, aonde os reinos humanos eles caem, eles não prevalecem contra o reino de Deus. O livro então caminha agora para o fim, com a parte escatológica. O que é isso? Contando sobre o final dos tempos, a volta do Messias, em que Jesus virá, não como veio a primeira vez, como um cordeiro que não abriu a sua boca e foi até a cruz, mas agora voltará como o leão da tribo de Judá. E ele então virá para salvar os seus. O povo então teve aqui um exílio que durou 70 anos, e o final do livro vai levantando o rei da Pérsia, o rei da Grécia, para mostrar também que se levantará o anticristo. O anticristo é aquele que Daniel, juntamente com o livro de Apocalipse, que nós vamos estudar no ano que vem, trabalhando essa questão escatológica, a volta iminente, que pode ser a qualquer momento da vinda de Jesus, nós vamos tratar claramente no ano que vem.
Fica aí, então aí uma propaganda daquilo que virá, tá bom? Se Jesus não voltar. Muito bem. E Jesus então vai mostrar no livro de Daniel de que ele é aquele que vai cuidar da sua igreja. Nós já lemos o versículo tema, que é o capítulo 1, verso 8, que é o versículo-chave. Já falamos também da palavra-chave do livro, que é pureza, que é a santificação, que Daniel, juntamente com seus amigos, decidiram firmemente não se contaminar com o mundo que era propício para eles. Na nossa vida diária, isso deve ser claro no nosso ministério, para que Deus capacite e use cada um de nós. Eu quero então encerrar, antes de orar, lembrando que no capítulo 47, verso 11, ou melhor, vamos usar aqui na minha anotação, sim, o capítulo 11 e no capítulo 12 temos algumas referências aqui que fala bem assim. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Uma referência bíblica de livro de Ezequiel, fazendo uma comparação com o livro de Daniel, nós encontramos aqui no capítulo 2, verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel então é usado por Deus para mostrar a atitude de que Deus não só mora com os homens, mas nos homens. E aí então, por sentido escatológico, Deus faz morada nos seus filhos, virá buscar os seus filhos. E aí então, no capítulo 11 e capítulo 12 que eu havia dito, diz assim a palavra de Deus, que é para o período de tribulação. Capítulo 11, verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. Contra o Deus, que é com letra maiúscula, dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O versículo 36 fala este rei. Este rei aqui não é nem o rei do norte, nem o rei do sul, é o anticristo. Então nós, no capítulo 11, verso 36, nós entendemos que aparece esse rei que é o anticristo, aonde virá, assim que a igreja for arrebatada, se Jesus voltar hoje, isso pode acontecer a qualquer momento, em que o anticristo vai se levantar contra aqueles que ficarem, que ainda vão confiar e se entregar a Deus. Isso só para a gente ter uma noção da escatologia no livro de Daniel. No capítulo 12, que fala sobre o tempo do fim, como título, ele diz assim: Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de uma banda do rio e outro de outra. Verso 11 do capítulo 12. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posto à abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Aqui se refere ao tempo do fim, aqui se refere no meio da tribulação, que a tribulação, quando Deus levar a sua igreja, será então um período de 3 anos e meio. De tudo paz. Depois, os outros 3 anos e meio será de perseguição para o povo de Deus, que é 3 anos e meio e mais 30 dias. Então, só para a gente ter aqui um pano de fundo daquilo que o profeta maior, no caso aqui, Daniel, relata do que nós vamos estudar. Vamos orar? Senhor, obrigado
porque um dia o Senhor voltará para buscar o teu povo. E que o Senhor venha a nos encontrar, como nós vimos no livro de Daniel, de que nós precisamos estar com o coração puro, limpo, salvo, como uma noiva bem ataviada. Em nome de Jesus. Amém.